Agora vamos acompanhar a participação do Eduardo Sattamini, CEO da ENGIE Brasil Energia, no Fórum New Deal Santa Catarina. Eu não tenho dúvida que nós sairemos melhores e mais eficientes dessa crise. Nada como a necessidade, de fazer para que a gente possa ousar e fazer as coisas de forma diferente e fazer com que as coisas aconteçam. Hoje, por exemplo, nós nos sentimos expert em reuniões virtuais. A ENGIE, ela pôde, no primeiro momento, já trabalhar com o mesmo nível de eficiência que ela teria mesmo trabalhando presencialmente no seu escritório. Hoje, nosso escritório aqui em Florianópolis, onde nós temos 500 pessoas, nós temos apenas 2 ou 3 pessoas responsáveis por cuidarem da infraestrutura do prédio, da infraestrutura de tecnologia, nas manobras físicas, e todo o resto do escritório está trabalhando de home office. Por isso vocês me veem aí de camisa polo, sentado à sala da minha residência. Então, isso foi fruto da nossa estratégia de digitalização. Nós tivemos uma estratégia lançada em 1916, onde a gente definiu 3 Ds, são relativos à digitalização, descentralização e descarbonização do nosso portfólio. Nosso amigo Fernando Rizzo, nosso cliente, nosso parceiro, como ele falou, nosso objetivo prioritário no início da crise foi preservar a saúde dos nossos 1.500 empregados diretos na ENGIE Brasil Energia, dos 2.300 empregados do grupo aqui no Brasil, e garantir a nossa operação. Operação essencial, como disse também o Rizzo, ao funcionamento da indústria e dos serviços e da sociedade moderna. Para quem não conhece, a ENGIE Brasil Energia é a maior geradora privada do país. Ano passado nós faturamos 9 bilhões de reais, com a lucratividade de 2,3 bilhões de reais. Nós somos uma das 25 maiores empresas do mercado acionário brasileiro, com uma capitalização de mercado, um market cap da ordem de 35 bilhões. Nós estamos retendo agora, nesse ano, 43% do nosso lucro a distribuir, em função exatamente de manter a liquidez e poder suportar a companhia e o crescimento da companhia, que mantemos. Nossos 3 grandes projetos esse ano vão demandar investimentos da ordem de 5 bilhões de reais, são investimentos em novas linhas de transmissão para atender o mercado, e em nova capacidade de geração eólica, e investimentos que estão sendo feitos no Nordeste. A empresa atua em 13 estados da federação, e tem a sua sede aqui em Florianópolis. Então, eu vou passar agora a minha apresentação, vou fazer aqui uma jogada para eu poder ver a apresentação enquanto vocês passam por aí. O primeiro slide, onde a gente mostra a diferença entre a urgência e a importância. Hoje nós temos a urgência de lidar com o Covid e com as situações mais emergenciais que estão afetando o mercado de energia brasileiro, mas nós temos também que olhar as soluções de mais longo prazo. E nelas está a solução do déficit de energia, foi criado lá pela MP 579 em 2012, e também direcionar a legislação para que a gente possa seguir com a modernização do setor elétrico, que hoje está parada no Senado. No próximo slide, nós temos aí uma demonstração de como o setor de energia foi afetado. Se a gente olhar no gráfico, nós tivemos aí uma queda da ordem de 20%, existe uma decomposição desses 20% em 6% em função da queda da temperatura e a necessidade de ar-condicionado. Isso é natural, vocês veem que isso aconteceu também no ano de 2019, que é essa curva azul, mas nós temos uma queda de aproximadamente 14% efetiva na carga do país. Isso demonstra queda da atividade econômica e na questão da indústria, também na questão do comércio e serviço. No próximo slide, a gente é só mais uma demonstração dessa queda, mas a gente percebe que, se a gente olhar em comparação com o planejamento do ano,
a gente já tinha uma queda, teve uma queda bastante acentuada aí no primeiro período, que é o período ali de 20 de março a 5 de abril, onde a queda foi drástica, né? A gente caiu aproximadamente 12%, 13% em relação ao planejado do ano. Já vínhamos com uma queda de aproximadamente 4% anteriormente, a gente não estava alcançando os níveis de crescimento projetado para a economia brasileira, e isso reflete também no consumo de energia. E depois a gente passou por um período ali entre 5 de abril e 22 de abril, um período de certa estabilidade, né? A gente vê pela setinha tracejada azul, e agora a gente já começa a observar uma retomada, né? Então, isso nos dá uma esperança, uma expectativa de que a gente vai conseguir lidar. Eu acho que essa retomada, essa abertura da indústria e do comércio, ela é necessária, é positiva, e eu acho que durante esse primeiro período, onde a gente precisou se preparar, muito se aprendeu em como lidar com a higienização, com a precaução da transmissão dessa ameaça que é o Covid-19. No próximo slide, é só uma ideia também de como a indústria de energia está sendo afetada. A nossa previsão era um crescimento de aproximadamente 4,3% entre 2019 e 2020, e a gente, na verdade, está tendo um decréscimo da indústria em 2020 previsto para 2,5%, ou seja, uma frustração de aproximadamente 6,5%. É uma tremenda frustração. E quando a gente olha 21, a gente tem uma previsão de recuperação, ou seja, o consumo de energia voltar a crescer, 5,9%, mas em relação ao previsto, a gente está falando de um decréscimo de 4,6%. Ou seja, em 2 anos, a gente está falando de um crescimento de 3,2%, ou seja, um crescimento que vinha nos mesmos níveis ou até abaixo dos níveis que a gente verificou entre 2017 e 2019. Ou seja, isso é uma frustração tremenda, né, e a gente vai precisar recuperar a indústria, espero, de maneira rápida. Quando a gente fala, no próximo slide, né, quando a gente fala dos efeitos da Covid no mercado de energia, a gente pode dividi-los em 2 efeitos. Um efeito que atinge 70% do mercado de energia, que é o mercado cativo, é o mercado das distribuidoras, extremamente importante. As distribuidoras são o caixa do setor, ou seja, elas arrecadam todos os recursos e transferem para as geradoras e para as transmissoras, e esses agentes, então, dependem para a sua saúde financeira das soluções financeiras que são dadas para a distribuidora. E a distribuidora, elas estão vivendo hoje um período extremamente complicado. Elas têm uma carga contratada, contratos que são rígidos, e demandas também das linhas de transmissão, do sistema de infraestrutura de transmissão, que devem ser pagos. E aí o que a gente passa a perceber é que precisa ter uma solução rápida para esse primeiro momento, para que essas distribuidoras tenham a sua solvência garantida. Então, essa falta de liquidez, a inadimplência possível que a gente começa a identificar em função da dificuldade econômica dos agentes, e isso está gerando uma sobrecontratação que a gente está trabalhando hoje no curto prazo para garantir a liquidez através de um financiamento de uma conta que a gente está chamando Covid-19, que está sendo trabalhada junto ao governo, à ANEEL, e isso deve estar saindo um decreto do Ministério de Minas e Energia para resolver esse problema na próxima semana. Fundamental, porque caso esse elo da cadeia seja rompido, o que a gente vai perceber é que nós teremos todos os elos da cadeia serão quebrados, e com isso os seus fornecedores e um impacto econômico muito grande. Agora, nós estamos olhando também para o futuro, né? Olhando como é que a gente pode ajudar na retomada. Isso é o nosso próximo slide, né? E nos próximos slides a gente está trabalhando muito em cima do governo para o longo prazo, para rediscutir. No slide seguinte a gente vai verificar, para rediscutir a estrutura de custo do setor. Então, quando você olha nesse slide, você vê que um exemplo da estrutura de impostos explícito na fatura da Celesc é o que o Riso falou, né? O slide anterior, por favor. Você vê que você tem 14% de encargos setoriais e 26% da tarifa são impostos. Impostos como o ICMS,
que em algumas situações, no caso, não é o caso aqui, mas o ICMS vai em alguns estados a mais de 30%. Então, e por que desse excesso de taxação em cima da energia? É porque é um tributo fácil de recolher. ICMS em cima da energia elétrica, você vai numa única distribuidora no seu estado e você consegue, então, arrecadar de uma maneira muito fácil. Então, o setor elétrico passou a ser um agente fiscal. Então, a gente vê que o consumidor acaba pagando um valor extremamente elevado em cima de impostos e encargos que representam atualmente cerca de 49,8% do total da conta de energia, seja ela num ambiente regulado, seja ela num ambiente livre. E a gente hoje que está trabalhando junto à ANEEL, junto ao Ministério, para tentar desonerar essa tarifa e tentar com que a energia seja vista de uma maneira mais barata e seja percebida e possível ser mais barata para o consumidor. Já trabalhamos com alguns subsídios que tem prazo agora para acabar. No slide seguinte, onde a gente vê a separação dos encargos, a gente tem subsídios já em encerramento, e a gente tem trabalhado para tirar da tarifa subsídios que são indevidos, porque elas não têm nada a ver com o setor elétrico, tem a ver com política de governo. Então, não cabe ao consumidor de energia pagar por política do governo, por exemplo, subsídio à água e esgoto, a saneamento, à agricultura, né? Ou até a subsídio ao desenvolvimento econômico do Norte, que é grande parte da conta CDE, que é a questão do subsídio dos combustíveis fósseis nos sistemas isolados da Amazônia legal. Bom, tentando terminar um pouquinho, como a gente está contribuindo um pouco com esse crescimento, também é através do Mercado Livre. Nós hoje temos uma atuação muito forte no Mercado Livre. A gente vai para o slide onde a gente tem o gráfico de preço, só para dar uma ideia, como é vantajoso a gente estar no Mercado Livre. Se a gente olha o preço da tarifa da Celesc, que é representada pela linha cinza, ela está sempre muito acima do valor que, por exemplo, a gente hoje oferece no mercado de energia. A gente tem trabalhado com um valor relativamente estável, mas decrescente, de energia. Esses são preços reais que a gente vem praticando numa média de contratos, e que se você tivesse exposto ao PLD, tivesse exposto ao preço de curto prazo, que seria a linha tracejada azul claro, estaria pagando muito maior do que a Celesc, que estaria exposto ao preço e às flutuações, volatilidade de preço, e estaria pagando muito mais. Então, estar no Mercado Livre, contratado a longo prazo, faz sentido para a indústria. E é essa mensagem que a gente quer deixar aqui, com a abertura de mercado. Nós, no próximo slide, vamos ver que talvez esse seja um grande momento para a indústria começar a contratar a mais longo prazo, em função exatamente dessa queda de demanda do momento específico que vivemos. Momento onde existe uma sobra de energia, onde existe energia para que a gente possa ter uma retomada da indústria e um momento adequado, talvez, para a contratação de energia junto às geradoras. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Estamos trabalhando forte para reduzir os encargos, estamos trabalhando forte para trazer novos projetos com energia barata, e isso vai ser um ponto de retomada da indústria no país.